Eu acho que está um pouco baixo. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Que a graça de Jesus seja conosco. Gostaria que a gente lesse um texto antes de fazermos uma oração. Esse texto está em Filipenses, capítulo de número 4. Por favor, se você tem a sua Bíblia aí, ou o seu celular que tem um aplicativo para a Bíblia, abra lá comigo. Filipenses, capítulo 4. Vamos fazer a leitura? Diz assim, Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e os demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida a todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo porque esteja necessitado, porque eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em partilhar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Faça uma oração comigo, que é: Senhor Jesus, fale comigo nessa noite, nesse culto. Ore assim: Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, pedimos perdão pelos nossos pecados, e pedimos, fale conosco nessa noite, para que assim, ó Deus, o nosso coração seja firmado na fé que vem do Senhor. A fé é um dom do Senhor, e o Senhor quem nos dá essa fé. Quantas vezes, ó Deus, nós podemos estar sofrendo por querer ter uma fé aumentada na base do esforço humano. A fé não se aumenta pelo esforço humano. A fé é um dom de Deus, está escrito em Efésios 2:8. Então, meu pedido a Deus é que o Senhor nos dê graça para praticar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Ajude-nos a vencer os nossos medos, ajude-nos a vencer as adversidades no nosso caminho,
Nós queremos triunfar e sabemos que o Senhor do nosso lado e aquilo que o Senhor nos ensina, a forma certa de pensar, vai nos ajudar para que nós possamos romper todas as limitações que nós temos, ó Deus, no campo espiritual. Muito obrigado, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui para a igreja de Filipe. Filipe era uma região que ficava na Europa. Foi o primeiro lugar onde Paulo pregou na Europa, no caso aqui foi para essa igreja. Mas essa carta que ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Então aqui tem um primeiro princípio muito importante. Paulo, ele foi o maior missionário da igreja, né? Logo depois que Cristo subiu aos céus, ele foi o maior missionário. Ele fez 3 viagens missionárias, ele foi à África, ele foi à Europa, ele foi à Ásia. Ele pregou para muitas pessoas, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Só que tem uma coisa, a maior parte desses livros que Paulo escreveu no Novo Testamento foi quando ele estava preso. Preso por quê? Por pregar o Evangelho, por falar de Jesus. Quero que você pense isso comigo. Paulo, ele era um homem que ele era dinâmico, ele era proativo. Então, é como se o próprio Deus permitisse que houvessem certas prisões para que o apóstolo Paulo pudesse escrever essas cartas que iam chegar em muitas igrejas. Porque Paulo ia em muitos lugares, mas o que ele falava nesses lugares ficava lá, entende? Mas quando ele começa a escrever os livros, esses livros então começam a ser espalhados pelas igrejas, né, que estavam nascendo ao redor do mundo antigo, ali da Ásia, da África e da Europa. Pare para pensar nisso. Um grande evangelista batista que morreu há pouco tempo, morreu muito velho, chamado Billy Graham, perguntaram para ele, quando ele já tinha 90 e tantos anos, se ele pudesse voltar atrás na vida dele, o que ele faria de diferente no ministério dele. Ele disse assim: eu viajaria menos e escreveria mais. Porque ele escrever, ele deixar esses materiais registrados, isso ia passar para outras gerações. Como ele era um homem de idade, morreu com mais de 90 anos, a maioria das pregações que ele fez, elas não foram, né, televisionadas, gravadas e por aí vai. Então, o apóstolo Paulo, em todo o tempo, ele estava nas mãos do Senhor. As prisões que ele teve não era porque os homens simplesmente eram maus. É óbvio que essas pessoas que o prenderam por ele falar de Jesus, elas tinham maldade no coração. Mas Deus está por detrás de tudo. Isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender. Você sabe que uma coisa que a Bíblia nos ensina de uma maneira muito consistente é o fato de nós aprendermos a mudar a nossa mentalidade a respeito de como nós enfrentamos certas situações na nossa vida. Isso é um grande problema, porque quando eu enfrento de forma errada, pensando de forma errada, certas situações, eu não consigo romper elas, eu não consigo me desenvolver. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos transformar a nossa mente, renovando ela, para a gente contemplar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, se Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ele não está mentindo. Mas por que às vezes para nós parece que a vontade de Deus não é boa? Porque a nossa forma de pensar está errada. E o apóstolo Paulo vai falar disso então no capítulo 4, que nós acabamos de ler. Ele escreveu essa carta por volta do ano 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. Ele escreve uma carta encorajadora para os irmãos de Filipenses, desse lugar, na Europa. E a carta dele é muito encorajadora, porque mesmo ele estando preso, ele fala sobre alegria. A gente leu 2 versos onde ele diz assim: alegrai-vos, alegrai-vos. Novamente vos digo, alegrai-vos. As palavras de Paulo mostram que ele é um homem que entendia que Deus estava por detrás de tudo. Deus, ele é soberano até mesmo nas situações em que você enfrenta problemas e você consegue ver que alguém é agente do problema. É mais ou menos assim.
Se você tem um trabalho e de alguma forma, por algum motivo que não seja misterioso, nesse momento, Deus permitiu que você fosse passado para trás, que você começasse a ganhar menos, que alguém puxou o seu tapete. Por detrás disso, Deus está trabalhando para fazer uma coisa muito melhor ao nosso respeito. Mas cabe a nós entender, então, o que Paulo escreveu aos Romanos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Aí é que está. Essa é a hora da gente o quê? Agradecer e não murmurar. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo hoje, você não entende, mas amanhã você vai entender. Então, não murmura, não questiona. Vai parecer muitas vezes que o nosso problema são as pessoas, são as circunstâncias, é o país, é a economia, isso tudo. É claro que todas essas pessoas têm as suas responsabilidades e elas vão pagar pelo mal que elas fazem. Mas, diante de nós temos que ter essa mentalidade cristã, que o apóstolo Paulo também escreveu em 1 Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Então a nossa forma de raciocinar a respeito do que a gente vive precisa ser uma forma bíblica, justamente para que a gente não seja afetado pelo que Paulo mais vai exortar nessa carta aqui, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é pecado. Só que tem uma coisa que eu preciso dizer para que não fique algo aberto. A ansiedade, ela é um pecado, mas a ansiedade também, ela é uma doença. Então, o que acontece? Às vezes é muito difícil no começo você conseguir diferenciar se você está doente, né, com TAG, ou TAG, né, TAG no caso, transtorno de ansiedade generalizada, ou com síndrome do pânico, ou se você simplesmente está não tendo fé na promessa que Deus te deu. Para que você consiga, então, separar essas duas coisas, você vai precisar de tempo. Tempo para amadurecer espiritualmente e amadurecer emocionalmente. Nesse caso, então, o aconselhável é que você continue trabalhando a sua parte espiritual, mas que você também trabalhe a sua parte emocional com profissionais especializados nessa área. Por que eu digo isso? Porque eu passei por esse problema na minha vida, certo? Eu cria na palavra de Deus e eu simplesmente tive problemas seríssimos com síndrome do pânico e com transtorno de ansiedade generalizado. Então, o que acontece? Eu já conheci a palavra de Deus há bastante tempo e não tinha como negar que era uma doença. E essa doença não veio por uma falta de fé, porque tudo que eu fazia na minha vida era pregar, né? A minha vida era essa, desde os 15 anos a minha vida é pregar o Evangelho. Então eu percebi que eu tinha que procurar médicos, que eu tinha que fazer um tratamento e que essa falta, de tranquilidade no meu coração não era fruto de falta de fé, era fruto de problemas que se desencadeiam em pessoas, né? Às vezes por questões bioquímicas no organismo, às vezes porque o mundo também ele se desenvolve numa velocidade tão grande que as pessoas estão adoecendo e por aí vai. Então eu quero que você fique tranquilo, porque nem toda ansiedade que você pode estar sentindo nesse momento significa que você não está tendo fé em Deus. Mas, se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, você reconhece que a ansiedade vem muitas vezes do seu coração, mas que você não é uma pessoa que tem, de fato, um problema que precisa ser tratado com remédio e com terapia, nós vamos então para as Escrituras para mostrar o que Paulo ensina a respeito disso. Então isso aqui é importante. Primeiro, Paulo começa a carta dizendo, né, que ele ama os irmãos daquela igreja, que ele tem saudade daquelas pessoas. Ele vai citar também Timóteo. Timóteo provavelmente estava escrevendo para Paulo e Paulo estava ditando essa carta, mas ela é escrita por Paulo. A primeira coisa que Paulo vai falar no versículo 2, ele vai pedir para os irmãos da igreja de Filipe para que eles pudessem interceder, conversar com duas irmãs da igreja, pessoas que foram muito úteis no Evangelho, gente fiel a Deus. Uma chamava Evódia e a outra chamava Sintique.
Paulo diz assim, e essas mulheres, elas têm entendimento no Senhor. Ele vai dizer assim, sim, eu peço para você, leal companheiro de julgo, ele está se referindo a alguém ali daquela igreja, que ele ajude essas mulheres, porque essas mulheres, elas lutaram na causa do Evangelho. Elas são pessoas que creem em Jesus, elas são pessoas que amam Jesus, são pessoas que fizeram coisas para Jesus, mas estava havendo atrito entre elas. Se você olhar para as Escrituras, isso aconteceu com pessoas que serviam a Deus. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles tiveram que se separar porque eles brigaram, né? E aí depois Paulo foi andar com Silas, Barnabé foi andar com Marcos. A gente tem outros relatos bíblicos, como por exemplo, Paulo exortando Pedro cara a cara, né? Uma exortação muito dura também. Isso quer dizer que duas pessoas podem amar a Jesus e elas podem ter incompatibilidades, elas podem até chegar a brigar. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado em julgar uma pessoa quando a gente pensa, poxa, eu amo Deus, se alguém está falando contra mim é porque essa pessoa não ama Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque essas duas mulheres, elas amavam a Deus e elas estavam precisando somente de alguém para interferir nessa causa, para dizer, olha, vocês lutam a mesma batalha, na verdade vocês são do mesmo time. Então, quando duas pessoas jogam no mesmo time, certo? Se tiver um intermediário, as coisas não vão ficar boas. Agora, quando não jogam no mesmo time, quando a forma de viver, de pensar, quando as filosofias de vida são diferentes, aí não tem como, certo? A Bíblia diz que casa dividida não fica de pé. Jesus falou isso. Se uma casa estiver dividida, não fica de pé. Por isso que a Bíblia diz, se andar dois juntos e não tiver acordo, acabou. Então, se um homem anda com a mulher, o marido com a mulher, e eles não têm acordo, não adianta, não vai dar certo esse casamento, sabe? Se cada um tem um plano de vida profissional, indo para um lado, outro para o outro, não vai dar certo. É por isso que a Bíblia diz, sabe o quê? Que não dá certo julgo desigual. Aí fala assim, não dá certo uma pessoa que crê em Deus e tem a sua mente transformada pela palavra, se unir com uma pessoa que não crê nas Escrituras e acha que a vida tem que ser vivida pela filosofia hedonista, né? Em busca dos seus prazeres, das suas realizações e por aí vai. Não fica de pé, certo? Assim, da mesma forma, não fica de pé um relacionamento em que as pessoas elas têm, né, visões de crescimento profissional, que nenhum dos dois está disposto a abrir mão e ficarem juntos. Isso vai acabar uma hora ou outra, porque uma hora ou outra vai aparecer oportunidade para um ir para cá, outro ir para lá e vai acabar. Então, assim, uma das principais coisas que evidenciam que o cristianismo tem habitado pouco na mente dos cristãos, né, é a falta de firmeza em questão de relacionamento conjugal. Porque muitos cristãos, eles têm Bíblia, eles vão à igreja, eles oram, eles louvam, mas eles cometem o pior pecado, que é não manter a palavra de Deus na sua mente. E a gente precisa disso. O salmista disse assim, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Deus. Gente, não adianta. Você pode ser da mesma igreja, da mesma denominação, você pode cantar os mesmos louvores. Se você não colocar a sua mente na palavra de Deus para seguir essa direção, não vai dar certo. Olha, está escrito em Isaías 5, verso 20. Olha, tem gente que chama o doce de amargo, amargo de doce, a luz de trevas, trevas de luz. Não adianta, se você andar com uma pessoa que chama trevas de luz, não vai dar certo. Olha, Deus ele é muito bom em fazer com que muitas máscaras caem, porque, infelizmente, até os dias de hoje, os cristãos eles são mais movidos por uma visão de mundo, de casamento, pelas filosofias, né, hollywoodianas, do que pela palavra de Deus. E as filosofias de Hollywood é o quê? É paixão em todo tempo, é sexo todo dia, sabe? São pessoas totalmente diferentes que dão certo, uma coisa maluca, não é? A gente viu o escândalo que aconteceu agora. A gente sabe, essas pessoas, elas o quê? Elas
criam músicas que são explicitamente, certo, contrárias a Deus, satânicas. Essas pessoas, elas criam filmes que são completamente contra os valores cristãos. E aí aparece todo esse escândalo de pessoas que fazem festas com orgia, com criança de menor, com abuso, com drogas, com essas coisas. Muita gente fica assustada. Esse povo já fazia tudo o quê? A céu aberto. As músicas que eles cantam. Olha como que essa gente vive. Eles vivem fazendo filmes assim, lá em Hollywood, certo? O Instagram dessas pessoas, se você entra, já é um Instagram totalmente, né, pornográfico. O que está lá é a exposição, certo? Da nudez, que é uma coisa que deve acontecer somente entre um casal. Então, nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão é, ou nós vamos pensar segundo o Evangelho, ou nós vamos, se deixar levar pela mentalidade desse mundo. Gente, vou te dizer uma coisa, não existe meio termo, não. Meio termo é uma coisa que pessoas tolas acreditam. Tudo nessa vida tem um viés muito forte. Como a Bíblia diz, caminho largo, caminho estreito. Caminho de bênção, caminho de maldição. Os caminhos, eles são muito bem traçados. E a gente precisa, então, tomar muito cuidado com essa questão meio termo. Jesus falou, o quente e o frio aceito, o morno eu vomito pela boca. Né? O Senhor Jesus disse, fala sim e completa o seu sim. Fala o não e completa o não. Porque o que passar disso vem o quê? Vem do diabo. O diabo usa, né, as coisas que estão pela metade. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, depois de falar sobre isso, né, dessas duas mulheres, elas combatiam o mesmo combate, elas ficaram juntas, graças a Deus por isso. Então presta atenção, se não tiver a mesma forma de pensar, não perca o seu tempo, tá? E ninguém muda a forma de pensar do dia para a noite. A maior bobagem que tem é a pessoa dizer assim, não, fulano vai mudar de caráter, eu vou pagar o preço, eu vou esperar, vai sofrer um absurdo à toa que você não precisaria sofrer. Aí você diz, pastor, está difícil ter uma pessoa boa, pelo menos aqui eu já conheço. Não está não, falta é fé. Falta é fé para a gente orar e dizer assim, Senhor, eu realmente quero ser uma pessoa feliz nessa área da minha vida. O Senhor dá, eu sei disso, e Deus abençoa. Né? A gente vê isso na Bíblia, lá Abraão mandou o servo para arrumar uma esposa para Isaac. Olha a oração que o cara fez. Senhor, ele orando para Deus, Senhor, se o Senhor tem uma mulher aqui para Isaac, essa mulher está na beira do poço, ela vai ter que vir e dar água para mim, para mais 10 camelos. Já imaginou o que é isso? Ela era uma mulher, ela tinha um balde para tirar água. Imagina quanto que camelo não toma de água. Era 10. Olha a oração que ele fez. Ele botou o padrão da oração dele lá em cima. E aconteceu que o quê? Deus colocou aquela mulher lá e ela fez. Não porque ele pediu, ela fez de coração. E aí então, ele no mesmo momento, ele entendeu que Deus respondeu a oração, pediu para ir até a casa dela, presenteou ela, falou de Abraão, falou de Isaac, e aconteceu o casamento. Isso é verdade. Então, eu quando fui casar com a Angélica, eu fui ordenado pastor com 21 anos, e eu era itinerante, pregava em várias igrejas. E assim, para mim era muito ruim, porque não ter esposa e ser um pastor é uma coisa muito ruim. Você acaba recebendo muito flerte, cantada, coisas nesse sentido. E eu lembro um dia que eu fui e orei a Deus. Falei, Deus, eu não vou pregar mais se o Senhor não me abençoar. Eu orei dentro da minha casa e falei, eu não vou mais viver desse jeito. O meu sonho, desde que eu conheci o Evangelho, foi casar e ter filhos. E eu fiz essa oração. E aí, passou assim, questão de 10 dias, eu encontrei a mãe e o padrasto da Angélica, a gente conversou, depois a gente marcou de sair para comer de novo. A Angélica foi, né? Aí um dia eu chamei ela para ir na igreja que eu congregava e falei assim, sou pastor, você quer casar? Ela falou, quero. Eu falei, então vamos no cartório amanhã. Em 30 dias nós casamos. Nós estamos há 12 anos casados, graças a Deus. 2 filhos, vai vir mais um, eu não me arrependo, acredito que ela também não se arrependa. Eu tenho total ciência que Deus foi quem colocou. Porque ela tinha a mesma visão que a minha. Ela queria casar com um homem de verdade. Estava cansada já dessas palhaçadas de
coisinhas, de sofrer e tal. Então, assim, quando nós colocamos diante de Deus um propósito, a gente pode confiar na oração que a gente faz. Deus, ele responde. O que falta, às vezes, é convicção da nossa parte em fazer a oração. Verso 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. O apóstolo Paulo está preso e está dizendo: Deus está perto. Deus está mais perto de mim, de você, do que a gente pode imaginar. Ore, Deus atende oração. Deus, ele não é um ser que está no terceiro céu, longe de nós, e nós estamos aqui simplesmente com uma palavra que ele deixou, tendo que seguir um monte de regra e lutar para ir para o céu. Não é assim que funciona. Nós temos relacionamento pessoal com Jesus. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo está com vocês, vai ensinar vocês a orar, e quando vocês orarem, segundo a palavra de Deus, o Pai os responderá, porque o Pai está perto. Então nós podemos acreditar que as orações que nós fazemos com firmeza e determinação, Deus ouve. O nosso problema é que um dia a gente fala uma coisa, outro dia outra. Então firmeza é o que precisa ser feito na questão da oração. Olha o que Paulo vai dizer então, depois de dizer que perto está o Senhor. Ele diz no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração, da súplica com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando nós ainda não entendemos que Deus está perto, a ansiedade domina o coração. Porque se a gente não entende que Deus está perto, a gente busca resolver tudo pela nossa força. E a gente sabe que o nosso braço não alcança a maioria das coisas na vida que a gente precisa, né? Porque o que a gente faz, o que a gente tem que fazer, a gente faz. A gente trabalha, a gente luta, procura cuidar da saúde e tudo mais. Mas as coisas principais tem que ser Deus. Mas a ansiedade vai dominar se você não entender que Deus está perto. Mas ele disse: eu vou estar com você por todos os dias até a consumação dos séculos. Está escrito no final ali de Mateus. Ele diz que estará conosco. E aí ele vai dizer o seguinte: não ande ansioso por coisa alguma. Aí ele vai dizer como é que a ansiedade vai embora. Ele diz assim: mas em tudo por meio da oração. Sabe qual é o nosso problema? A gente começa, por exemplo, a ficar ansioso. Amanhã tem que pagar alguma conta. E aí a gente o quê? Começa a pirar nessa ansiedade. E a gente começa a pirar tanto, e as nossas emoções começam a entrar em colapso, a gente esquece de orar. A gente esquece, sabe, de nesse momento falar assim: peraí, Deus, para tudo, para pensamento, para sentimento, para tortura, e chegar ali e falar: Deus, meu coração está ansioso, eu estou entrando em parafuso, eu preciso pagar alguma coisa amanhã, tira essa ansiedade do meu coração. Essa é a questão. Para pensar aí quantas vezes a gente não ora quando a ansiedade vem, justamente porque a ansiedade ela é tão avassaladora que ela tira de nós, inclusive, certo, a capacidade de lembrar de uma coisa tão simples que é orar. Porque o que a ansiedade faz conosco? A ansiedade, ela joga um monte de pensamentos na nossa mente, ela joga um turbilhão de emoções no nosso coração, e nós ficamos então sem ter, certo, a capacidade naquele momento de apertar o botão que é: eu preciso orar. Entende? Por exemplo, pessoas que têm problemas de ansiedade forte, às vezes elas precisam o quê? Pegar 2 pedras de gelo na mão ali para elas conseguirem voltar um pouco, né, nos seus sentidos, porque elas realmente ficam descompensadas. A ansiedade, quando ela é grande, ela nos descompensa, a ponto da gente esquecer que Deus está perto, a ponto de a gente esquecer que Deus disse: ora, Jesus disse em Mateus 6, vocês não são pagãos, os pagãos que estão aí com medo de não ter roupa, comida, vocês me servem, eu sustento os passos, sustento as flores, não vou sustentar vocês, vocês são a coroa da criação. Deus disse que nós somos criados por últimos, e tudo que foi criado antes foi criado para nós cuidarmos e para nós também usufruirmos. Então, quando a ansiedade bater forte, né, eu e você vamos precisar nos lembrar disso.
É bom que isso de alguma forma esteja até fora de nós, no sentido de que a gente possa ter algum tipo de alerta. Vamos dar um exemplo. Às vezes você pode ter fobia de alguma coisa, não interessa do que. Uma aranha, fobia de elevador, sei lá, qualquer coisa. Como que eles vão te ensinar a você tirar essa sensibilidade tão grande que você tem desse medo? Eles vão te ensinar você a ter alguma coisa externa a ti mesmo, para que nesse momento você consiga sair desse turbilhão que dominou você e que você não consegue mais pensar por si mesmo ali naquele momento por causa da tamanha ansiedade. Então, você vai precisar de alguma coisa por fora. E o que eu te indico falando da palavra de Deus? Uma coisa que sempre me ajudou muito foi, todos os dias de manhã, na minha época ali de adolescente era diferente, que não tinha smartphone, nada, né? Era só celularzinho de ligar. Mas todos os dias, esses principais versículos, eu acordava, escrevia eles e botava no bolso. E toda hora eu ia para a escola a pé, meditava no versículo, guardava, na escola, lia. Foi assim que eu comecei a ter a palavra de Deus guardada na minha mente. E eu preciso falar isso para vocês. Não adianta só escutar a pregação, não adianta só saber a letra das músicas. Porque Jesus ele venceu as batalhas citando a palavra. Pastor, é difícil demais guardar as coisas na mente. Não é não. Você não precisa guardar o livro, capítulo e versículo. Você precisa guardar o princípio do negócio. Entende? Como aqui o princípio é esse. O princípio é a ansiedade me dominou, mas eu sei que Deus, ele diz que a oração faz essa ansiedade ir embora. Então tem que ser até o último momento. Eu até conversei com uma irmã, uma testemunha, e ela tinha que enviar um dinheiro para algumas pessoas que ela ajudava e ela estava muito mal porque não estava conseguindo, porque as coisas estavam muito difíceis. Ela disse que chegou até a tomar relaxante muscular, de tão ruim que ela estava, trabalha muito, assim, das 5 da manhã às 8 da noite. E ela chegou no momento que ela fez de tudo que ela podia fazer, que ela tinha, para vender, que fosse, sim, luxo, entre aspas, né? Ela vendeu. E chegou um momento que ela chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu não posso fazer mais nada, eu não posso ajudar mais as pessoas, eu não tenho de onde tirar. Tudo que eu tinha que era, vamos dizer assim, extra, luxo, eu vendi. Eu não tenho como ajudar. Então, se o Senhor fazer um milagre, eu vou ter que chegar nas pessoas e dizer: não dá. Então agora é o Senhor que tem que agir. E o que ela fez? Ela fez essa oração, chegou o dia que ela foi ajudar as pessoas. Ela até me mandou uma foto ontem, ela diz assim: o que aconteceu aqui é inexplicável, porque o dinheiro que eu guardo para enviar para essas pessoas sempre fica numa caixa, e a pessoa de fulano de tal estava aqui contando comigo, a gente colocou os montes aqui das notas, tantas notas aqui, e o dinheiro ele deu exatamente para que fosse enviado para fulano de tal, fulano de tal. Falei, só tem duas explicações. Ou Deus usou alguém para ir até aí colocar o dinheiro, ou ele materializou o dinheiro. Ou ele fez como ele fez com a multiplicação dos pães, fazendo 2 pães e 5 peixinhos, né, virar para todo mundo, ou então Deus usou alguém na sua infinita misericórdia que simplesmente sentiu de fazer aquilo. Mas o que essa pessoa fez? Ela orou. Não tinha mais condições. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Então, quando a gente chega nesse momento, orar. Não tem outra saída. Não adianta desesperar, não adianta buscar um prazer momentâneo, não adianta tentar sair de si. A gente precisa orar, a gente caminhar para a reta final. Ele diz o seguinte, então, devemos orar com súplicas. O que é súplicas? Senhor, tem misericórdia de mim, eu não posso fazer as coisas. Eu não tenho dinheiro para fazer as coisas. O Senhor vê que eu estou dando o melhor de mim, eu trabalho, eu dou o máximo, mas as coisas não estão fluindo. Tem misericórdia de mim. Súplica, ele vai dizer, apresente a Deus também com ações de graça, que é: Senhor, eu te agradeço, o Senhor já fez tanta coisa lá atrás, então eu não quero reclamar, eu estou suplicando para que o Senhor abençoe aqui, mas sou grato por tudo que o Senhor já fez. Eu não vou deixar de crer, mesmo que não aconteça aqui, eu não vou deixar de crer,
porque o Senhor é o Deus da minha vida. Aí ele vai dizer o seguinte: apresente os seus pedidos a Deus. A minha pergunta é: qual foi a última vez que você apresentou um pedido a Deus com convicção? Você realmente diz assim: Deus, é isso aqui que eu preciso na minha vida. E eu preciso disso aqui porque a tua palavra diz que eu preciso. Então, eu coloco isso aqui como súplica. E eu vou orar por isso aqui todos os dias. Né? Qual foi a última vez? Precisa acontecer. Aí ele vai falar uma coisa maravilhosa aqui. Verso 7. Então, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Pensa, é uma paz que não dá para explicar pelo entendimento. Então é uma coisa que você vai procurar saber como que essa paz entrou. Sabe que entrou porque fulano ajudou aqui, conversou comigo ali? Excede o entendimento, está além do que você pode pensar como que essa paz entrou. Deus dá ela, Deus coloca essa paz de uma forma maravilhosa. É o que o Paulo estava vivendo dentro da prisão, ele estava com uma paz que excedia todo o entendimento, porque Deus tinha dado para ele isso, e é por isso que ele, mesmo sendo um homem preso, ele escreve cartas que o quê? Que fortalece a fé das pessoas. Isso é maravilhoso. Então, se nós estamos procurando a paz de Deus, nós precisamos começar a orar, né, com relação às ansiedades que estão dominando o nosso coração. Qual é a ansiedade que te domina? Comece a orar, Deus vai te dar paz. Ele prometeu. Gente, isso aqui é uma promessa, Deus não volta atrás do que Ele fala. A Bíblia diz, Ele tem o sim e o amém em todas as promessas. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que Ele falou. A Bíblia diz que os céus e a terra vão passar. Um dia o mundo vai acabar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. O que Deus prometeu fica de pé. Então a gente pode crer com todo o nosso coração nisso. A paz de Deus, ela está conosco. E aí o que ele vai dizer no verso 8? Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver virtude ou algum louvor, pensem nisso. Cabeça de alguma área da vida, essa porcaria desses jornais que só falam de tragédias e decepções. A gente enche demais a nossa cabeça, sabe, com notícia de Instagram e pouco a palavra de Deus. Por isso que a nossa fé está sempre pequena e a gente está sempre com medo. A gente está sempre ansioso, e se for comigo? Né? Então o medo está sempre presente. E se acontecer uma desgraça amanhã? E se eu ficar doente? E se alguém da minha família ficar doente? E se eu for assaltado, né? E se acontecer uma desgraça com um filho meu? Então, assim, parece que a nossa cabeça está sempre com esses pensamentos. Mas é porque a gente está sempre alimentando ela com essas coisas. E não pode. Você tem que escolher muito bem o que você coloca diante de ti. Porque isso é fundamental para o que você, então, vai alimentar a sua fé. Então, a palavra de Deus disse, guarda essas coisas no seu pensamento, porque isso faz total diferença. Verso 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. É isso. A gente aprende o certo e faz o certo. Eu vou dizer isso para você. Seguir as Escrituras não é seguir regra, é seguir princípio, certo? Princípio não faz mal para ninguém. Deus ama o ser humano. Quando Ele determina um princípio, é que Ele quer nos livrar de um buraco. Todo princípio que Deus dá é porque Ele está nos livrando de cair num buraco logo à frente, se nós estivéssemos andando pelos nossos próprios olhos. E por fim, Paulo ele vai então, né, dizer um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Ele vai citar então que ele está renovado no Senhor, que ele ficou muito agradecido porque a igreja de Filipe renovou também a esperança dele, que ajudou ele, né, ofertou na vida dele lá que ele estava preso. Aí ele vai dizer assim, meus irmãos, eu aprendi a viver de toda forma, com frio, com calor, sem comida, com fartura. Aí ele vai dizer assim, uma coisa eu tenho certeza, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então o que ele está dizendo? Se eu passo por um momento bom, eu sei, é Deus que me fortalece. Se eu passo por um momento ruim,
Deus está lá também, fortalecendo. E aí ele vai terminar, então, dizendo assim, meus irmãos, versículo de número 14 ao 19, ele vai dizer assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que refere a dar e receber, exceto vocês. Isso aqui sempre acontece, tá? Porque uma pessoa, quando ela vive da missão como missionário, para pregar o Evangelho, essa pessoa ela vai viver de uma forma ou de outra, né, das ofertas das igrejas. E aí ele vai dizer então que a igreja de Filipe participou dessas ofertas. E verso 16 diz: pois quando eu tive necessidade, lá em Tessalônica, vocês foi que me mandaram ajuda. Isso aqui acontecia demais, os caras iam em algum lugar, sabe? E o que acontece? Eles não eram ajudados em nada. Era como assim, se as pessoas queriam tratar como se fosse escravo mesmo, né? Que não merecia nada. Paulo até escreveu 1 Coríntios 9 dizendo assim: uai, quer dizer que Pedro é casado, quando ele viaja em missão, ele leva até a espada e tal. Eu vou sozinho, porque de vocês são a coroa do meu ministério, no sentido de que Deus me usou para falar palavras espirituais, para enriquecer a fé de vocês. Então ele diz isso, e aí ele vai terminar dizendo o seguinte, no verso 18 e 19 a gente ora: recebi tudo o que tenho, e isso é suficiente. Estou amplamente suprido, agora que eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aí Paulo vai dizer para eles o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo às suas riquezas em glória, segundo Jesus Cristo. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Isso aqui é um princípio bíblico. Jesus disse assim: aquele que dá, recebe uma medida calcada, sacudida e transbordante. O apóstolo Paulo diz: o que vocês ofertaram de coração, Deus vai abençoá-los muitas vezes mais. Nas Escrituras, você vai ver, por exemplo, a palavra dizendo assim: aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. No caso, é abençoado muitíssimo pelo Senhor. Em Provérbios diz assim: se você ajuda com generosidade aquele que está em dificuldade, Deus abençoa a tua jornada e a tua trajetória. Então que Deus nos dê essa graça para que a gente possa viver dessa forma, que Deus nos ajude a ter orações firmes, que Deus nos ajude a viver para a glória dele, né? Não sendo dominados pela ansiedade. Vamos fazer uma oração? Vamos nos colocar de pé, por favor? Vamos fazer uma oração antes da gente cantar um hino? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós estamos aqui, eu te peço, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a Tua palavra deve habitar ricamente na nossa mente e no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, sempre a entender que o Senhor está perto de nós. Se às vezes for difícil nos lembrar disso nos momentos cruciais da nossa vida, nos ajude, Deus, a ter essas coisas anotadas, Pai. Como o apóstolo Paulo escreveu aqui: perto está o Senhor. Ele escreveu: alegrai-vos, alegrai-vos, perto está o Senhor. Por isso, Senhor, nós sabemos que não precisamos ter ansiedade com relação a nada. Por mais que Senhor Deus, esse ataque seja poderoso e venha contra nós, a ansiedade é capaz de bagunçar o pensamento e as emoções, o medo também, as preocupações também. Em nome de Jesus, nos dá graça e força para vencermos a ansiedade, a preocupação e o medo. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos caminhar de glória em glória, de passo em passo, de fé em fé. Nos ajude a orar, nos ajude a ter firmeza nas nossas orações, nos ajude a entender que às vezes o Senhor pode até trazer alguma limitação na nossa vida, mas o Senhor permitiu Paulo estar preso ali em Roma para que ele pudesse escrever. Quantas coisas na nossa vida o Senhor permite, mas a gente fica simplesmente remoendo aquilo sem entender que o Senhor abre outra porta quando nos permite viver ou passar por alguma coisa diferente. Nada na nossa vida é estático. O Senhor está sempre nos mudando, sempre nos tirando da zona de conforto e nos fazendo crescer, evoluir, desenvolver
espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos. Nós te louvamos por isso e te pedimos, aceita, Pai, as nossas petições, aceita as nossas orações de ação de graça, aceita, Senhor, e por favor, enche a nossa mente e o nosso coração dessa paz que excede todo o entendimento, e coloca na nossa mente, por favor, Senhor Jesus, pensamentos de paz, pensamentos bons, que não vão nos deixar com medo, que não vão nos deixar ruins. É isso que nós oramos. Aceita o nosso cântico a Ti nesse dia, em nome de Jesus.